Toda vez que eu chego aqui na sexta-feira, eu costumo dizer que aquilo que eu faço durante a semana, e vocês sabem, né, na hora do H, se transforma da água para o vinho, né? Eu não falo isso? Nós estamos agora aqui mergulhando, iniciando o mergulho da semana do nosso projeto Vinhos, etc. e tal. Hoje nós estamos no e tal, entendeu? Ou no etc. Você discute, você é quem decide. Mas é o seguinte, hoje nós não vamos falar, né, da água para o vinho, nós vamos falar da água para a alta gastronomia manauara, amazonense. Vamos falar de coisas gostosas, coisas fantásticas que derivam do talento, né, Mamãe dizia que a pessoa que cozinha, ela tem que cozinhar com o amor na ponta dos dedos, o amor pela gastronomia e tudo mais. E para todos nós, eu aposto que para ele também, a gente ainda nem falou sobre isso, a gente a gente cresce achando que a nossa mãe é a melhor cozinheira do mundo, porque quando eu lembro do feijão com charque que mamãe preparava, não é brincadeira, não. Então hoje nós vamos falar com alguém, o Turiano Gomes. Ele é um empresário, ele é um empreendedor, entendeu? Que desenhou grandes jornadas profissionais com muito sucesso em outras áreas, antes dele mergulhar num projeto chamado Restaurante Piracaia. Restaurante Piracaia. Eu sei que tem muita gente aí agora ouvindo a gente, vendo a gente, eu e o Turiano, que está dizendo do restaurante o quê? Pois é, Restaurante Piracaia é um restaurante que prima, que tem como trapézio a gastronomia autêntica, pura, que é produzida pelo talento, por toda a criatividade, invencionice maravilhosa dos cozinheiros, dos chefes manauaras, amazonenses. Ele me apresentou um cara lá, no restaurante dele, né? Aí ele disse, Humberto, esse aqui é o mestre Chicão. Tonhão. O mestre Tonhão. Aí, e tu sabe da maior, Humberto? Esse camarada, ele antes de vir para cá trabalhar comigo, ele e os outros lá que estão lá na cozinha, todos eles, aquela tropa toda, eles antes de estar aqui preparando, né, com o talento e o amor pela culinária da ponta do dedo, tudo que vocês vão degustar aqui, ele antes era o cozinheiro desses barcos aí que vão né, singram os rios da Amazônia. Você já viajou de barco aqui na Amazônia? Vocês nem imaginam a caldeirada, os jaraquis fritos, os tambaquis fritos, os tucunarés fritos com baião de dois e pimenta murupi, que esses caras preparam. Turiano é uma loucura, você faz uma viagem do barco de linha aqui em Manaus e, o almoço, o jantar, esses caras dão show. Esses caras são maravilhosos. E o Tonhão, né? O Tonhão tá lá, é o chefe. Ele é chefe mesmo, ele é cozinheiro mesmo. E é com esse camarada, né, o Turiano Gomes, que eu vou falar a partir de agora sobre o restaurante Piracaia. As revelações que ele vai fazer agora sobre o restaurante Piracaia, amazonense, manauara da gema, puro, restaurante minhoca da terra, entenderam? Daqui mesmo. E olha só de gente que está descobrindo todas as gostosuras, os sabores, os aromas maravilhosos que ele e a Cíntia, que esbanja simpatia, lá no restaurante Piracaia, preparam todos os dias para quem vai lá. Eu fui lá e eu não podia deixar de conversar com ele para ele revelar aqui que projeto é esse. Turiano, seja muito bem-vindo ao Vinhos, etc e tal. Uma alegria te receber, que bacana. E desde já logo, muito obrigado, porque eu sou um gourmand de carteirinha. Onde tem comida boa, se eu puder estar lá, eu estou lá, entendeu? E ir no teu restaurante, visitar o teu restaurante, para mim foi um privilégio e uma senhora revelação. Mas antes, eu sei que está doido para falar, eu não vou falar mais nada. Conta, antes disso, eu acabei de dizer que tu vens de outras calçadas profissionais com grande sucesso.
O que foi que te levou a desenhar esse projeto tão maravilhoso? Então, é um prazer, é uma honra estar aqui no Portal do Holanda e receber seu convite, né? E contar um pouquinho da história do Piracaia, né? Mas realmente eu venho da área da indústria. Passei mais de 30 anos estabelecendo novas fábricas no distrito, trabalhando na parte industrial mesmo, em todos os processos industriais, tá? E a vida vai eu acho que em paralelo, ia desenhando alguns caminhos que não tão claros, mas desenhando realmente esse caminho da gastronomia, porque a gente veio de uma família em que minha mãe... Tua mãe, tá vendo? Olha aí. Não, olha ela criou 2 filhos na cozinha. Na cozinha. Então, mesmo que a gente não cozinhasse, a gente mexia a panela, a gente comprava. Sim, mamãe era doceira e eu ajudava a bater lá a clara dos ovos. A gente servia. Então, a gente vem com aquela paixão sendo construída ali gradativamente. Desde o nascedouro, né? Desde o nascedouro. E com essa identidade nativa, porque nós somos manauaras, nativos, conhecedores do nosso peixe regional. E eu sou apaixonado por peixe, né? De comer o peixe, de meu hobby preferido ser uma bela pescaria. Tu és um pescador também? Porque pescaria não é pescar. Pescaria é o convívio com os amigos, aquele uma arte, né? É a arte, né, da pescaria? É uma arte. E um dos itens da pescaria é a gastronomia, né? E você consegue ali tirar um gosto que você não acha em restaurante nenhum. Peixe selvagem fresco não tem sabor igual. Exatamente, exatamente. Então, o piracaia, eu acho que ele vem... Você me perguntar, quando é que nasceu o piracaia? Fisicamente, ele nasceu há 1 ano. Mas... na tua cabeça? Na nossa cabeça, pode ter certeza que tem mais de 10, 15 anos aí em elaboração, em desenvolvimento. Então as coisas não acontecem por acaso. Claro. Elas são planejadas e agregando a tudo isso, né? A gente teve a bênção aí do Papai do Céu de ter uma área privilegiada no Lago do Puraquequara, que era a nossa chácara ainda, mas era o local. Ali era uma chácara da família? Era uma chácara da família, tá? Que fica na beira mesmo, ali você caminha 20 metros, está nas águas do lago. Nós fomos para lá 32 anos atrás, mas sempre foi o local de reunir a família, de reunir os amigos, levar os colegas de trabalho de vários locais do mundo, inclusive das empresas que eu trabalhava. E haja gastronomia amazonense. E que eles ficavam, né, fascinados, combinando o ambiente, nossa fauna, nossa flora e a nossa gastronomia, o nosso peixe principalmente, né? Então foi daí que começou a criar-se a ideia do piracaia. E transformar num negócio público, né? Transformar num negócio público. Então tivemos aí a pandemia, né? Que eu também me escondi um pouco lá. Eu também me escondi um pouco lá, fiquei trabalhando nisso e comecei a trabalhar mais firmemente na ideia de ter um serviço de restaurante que eu pudesse compartilhar com mais pessoas aquele espaço e aquilo que a gente fazia, tá? E é interessante, né? O empreendedorismo ele tem que ser visto por vários ângulos, porque muitos falaram para mim, mas agora, na época da pandemia, num local distante, ninguém vai como lá... impedimento, vendo como impedimento. Questionamentos. Sim, né? Tá. Questionamentos, que também eu não conseguia responder todas as respostas. Mas, pensando por outro lado, imagina só, passando a pandemia, as pessoas estão carentes de se reunir. Sim. Né? Elas estão carentes, elas estão precisando sair novamente, se confraternizar,
seja em família, seja no trabalho, seja reunião quaisquer. Então isso se tornou uma grande oportunidade, por a gente ter um espaço aberto, né? Em completa relação com o meio ambiente, e isso casou muito bem, né? Então a aceitação foi incrível, muito além do que a gente imaginava. Tá? Nós temos aí, Turiano, que você mandou imagens, né, do local, fotos, e o Paulo está mostrando. Agora, me diz uma coisa, uma das coisas que me encantou, realmente me encantou, foi o fato de eu estar aqui, né, à mesa, né, degustando aquelas iguarias locais, né, que nós estamos mostrando, e aqui à minha direita, eu fiquei naquela mesa, né, à direita, na varandinha. E o lago do Puraquequara aqui, né, desfraldado, aqui à minha frente, exuberante, né? Os barcos passando, e isso, se eu caminhar, tipo assim, 20 metros, eu caio no lago, o lago está aí do meu lado. Me diz uma coisa, tu quando fizestes aquilo lá, era essa a tua ideia? De ter o teu cliente de frente para o lago? Porque nós temos carência disso em Manaus, lugares onde ele esteja de frente para o Rio Negro. Isso nos falta. Isso foi planejado, Você está ali de frente para o lago? Foi planejado. Foi planejado. A gente não pode usar a palavra lago o tempo todo, porque você sabe que a variação entre o rio cheio e a vazante é muito grande. Sim, claro. E aquela área também, com várias partes de Manaus, ela também seca bastante. Quer dizer, eu fui lá quando estava cheio, não é? Você está lá nessa época. Meio cheio. Nós estamos no auge da cheia. No auge da cheia. Né? Mas ele vai secar. É a lei da natureza. Tem uma praiazinha ali? Não é praia, mas é um grande campo. Olha! Aquela que a gente chama de canarana. Sim. Né? Mas em compensação, você nessa época você não tem tanto a água, mas você tem uma presença de pássaros maior, uma presença de outras vidas, né? Então, a pessoa que vai no Piracaia, a cada vez que vai, ela vai tirar uma foto diferente. Isso eu te garanto. Lindamente. Lindamente, tá? Mas é proposital. Eu posso te dar um exemplo do que é planejado. As nossas mesas, elas não deixam que ninguém fique de costa para o lago. Se você for lá, você vai perceber que virando para a direita ou para a esquerda, o lago está ali. Em qualquer lugar que você sente do Piracaia, você está vendo o lago, né? Isso vem também de históricos de reunião, porque minha mãe falava que não podia sentar de costa para o lago de forma nenhuma, quando a gente sentava para almoçar. Então tudo aquilo foi planejado para que as pessoas realmente tenham aquela proximidade, que respirem, que sintam o ar. Tudo é muito forte no Piracaia. Quando dá chuva é muito forte, quando dá vento é muito forte. E eu vi o banzeiro, eu vi o vento, eu vi o banzeiro do lago ali, uma coisa linda de você ver. Agora, sabe uma outra coisa que me impressionou, Turiano? Eu cheguei, né, tem um estacionamento lá em cima, aí eu estacionei e eu tive que descer uma ladeira. E quando eu estou no meio da ladeira, e tão somente quando eu estou no meio da ladeira, é que eu vejo à minha direita aquele local com tantas pessoas. Aí você ainda não definiu bem o que você está vendo, você desce mais um pouquinho, tem um pequeno platô, aí você vira e está na tua frente um local fantástico, aí você já visualiza o lago, a floresta do outro lado. Rapaz, que sacada, Turiano! Várias pessoas já me relataram algo assim, porque você chega no bairro do Puraquequara, que é um bairro da cidade de Manaus. Sim. É Manaus aquilo, né? Quer dizer, Puraquequara já é um bairro, né? Já é um bairro. Não é um município, não, é um bairro. Quando nós fomos para lá, ainda era considerado área rural. Eu não lembro exatamente se são de 10 anos para cá, ele foi incorporado à cidade. Então ele é um bairro. Quer dizer, ele faz parte da geografia da cidade. Faz parte da geografia de Manaus. De Manaus. Prefeitura, toda a parte de Manaus, tá? Então muitas pessoas relatam que realmente é surpreendente. Você vem numa rua comum, numa rua normal,
E atravessa uma comunidade, né? Atravessa uma comunidade, sai do distrito industrial, e quando você... É como se abrisse a porta, né, do carro. É isso mesmo. E você olha... A sensação é essa e mesmo. você tem um impacto muito grande. É de saída, né? De saída, tá ali aquela coisa incrível. Mas que é aquilo que eu falo, vem sendo desenhado há muitos anos. Sem dúvida. E hoje você vê algumas palmeiras que eu plantei lá há 10 anos. Aquilo que é açaí, é pupunha. Pupunha. Elas estão plantadas ali no desenho imaginário do que seria o que a gente chamava de peixe frito. Exatamente. Se você pegar os rascunhos iniciais, vamos fazer um peixe frito ali. E aí surgiu a ideia Aí sim, com o apoio da minha esposa Cíntia, a gente desenhou o Piracaia, efetivamente, né? Uma marca, uma pesquisa de um nome que eu acho que... O que quer dizer piracaia? Pirá... É uma palavra indígena, né? Nós pesquisamos, pirá é peixe. É peixe. Né? Peixe. Pirarucu é peixe vermelho. Peixe vermelho. E o caia é assado, peixe assado. Piracaia significa peixe assado. Peixe assado. E os índios, quando eles têm uma pescaria, eles têm uma festa que eles chamam de piracaia, que é... Vamos fazer um peixe assado na beira do rio. Um luauzinho indígena, né? É literalmente aquela imagem que nós temos do nosso interior, aquele assado na beira, o cara tira o peixe. O carvão ali. O carvão, com o graveto da madeira e tal. Então esse nome vem daí, né? Que tem tudo a ver com o local. Claro, que ele casou com o local, né? E o peixe assado... Porque a gente se preocupa muito em entrar na linha de uma alimentação saudável, né? É claro que todo mundo come o frito, come a sua caldeirada e tal, mas a gente gostaria muito de oferecer essa oportunidade para que as pessoas comessem um peixe como ele é, nativo, com gosto de peixe. A maneira original. Na maneira original. Essa é a ideia do Piracaia. Esse é o nosso conceito. É a premissa básica de tudo que a gente faz no nosso cardápio, naquilo que nós continuamos a desenvolver, a fazer novos pratos que estão vindo por aí. É tentar colocar a forma mais natural possível, tá? Então... Muitas vezes nas nossas pescarias a gente pegava o peixe e comia em cima de um remo. Eu fiz isso inúmeras vezes. Né? Então é daí que colocar em cima da folha de bananeira também é bem amazônico, então, né? é daí que vem a ideia de colocar o nosso peixe em cima de uma tábua de madeira. Uma tábua de né? madeira, sim. Não deu para fazer um remo e tal, operacionalmente. Você serve um peixe numa tábua de madeira. É isso mesmo. Entendeu? Mas tudo isso dentro de um conceito que a gente formou. Então, o Piracaia, eu diria, a gente está buscando realmente a nossa identidade própria, né? E desenvolver em cima disso. Sabe o que eu percebi? O quê? Isso é uma questão, eu quero só colocar duas situações. Hoje, Manaus atravessa, a gastronomia amazonense atravessa por uma evolução de... Masterchef, uma gastronomia mais elevada, etc, etc. Natural, legal, bacana. Adoro isso. Eu sou gourmand, tudo que é bom em gastronomia eu gosto. Temos que apreciar, né? Lógico. Aí eu notei uma coisa lá. E geralmente, quando eu chego em certos locais, olha, esse cardápio aqui foi montado pelo chefe, famoso chefe, fulano de tal, e isso aqui, ele veio aqui em Manaus, fez isso. Quer dizer, há sempre uma história de uma certa... alta qualidade agregada ao que você está ali. Lá no Piracaia, tu disseste, Humberto, peraí, eu te pedi para conhecer o chefe, eu quero conhecer o chefe. Chega um camarada mais amazônico, mais amazonense, mais local do que o chefe Tonhão. Ele chegou lá comigo e disse, Humberto, isso aqui é o Tonhão. Aí eu falei, você que... Aí ele olhou para mim e disse, foi, senhor. Quer dizer, de uma naturalidade, de uma simplicidade. Me diz uma coisa, de onde tu pescaste, onde tu encontraste pessoas como o Tonhão e aquelas meninas que estão trabalhando lá, dirigidas pela Cíntia? Na verdade, como é que foi isso? Vamos lá, eu tenho um outro empreendimento que é da nossa paixão do hobby pescar,
Nós temos um outro empreendimento que é um turismo de pesca esportiva. Ok. Tá? Então nós temos um barco que faz turismo de pesca. Ok. Tá? Ok. Você sabe que o tucunaré é um dos peixes mais... E tu levas para Barcelos? É para Barcelos? Para Barcelos. Para A Barcelos. gente fica em Barcelos. A base é Barcelos e tal. Ok. Tá? Então, tanto é, só esse fato também já explica no Piracaia, também muitos não sabem, o porquê que não tem tucunaré no cardápio. Não tem tucunaré no cardápio. Eu não percebi isso, eu não percebi, juro. Não tem tucunaré no cardápio porque nós somos adeptos de pegar e soltar. Do pesca e solta. A gente só usa peixe que é legal usar, que é pescado na época certa, sem Entendi. nenhuma contrariedade legal e tudo mais. Fora de defesa. Fora de defesa e tudo mais. Então o tucunaré, ele contraria meu outro empreendimento, que o tucunaré vale mais vivo do que morto para a gente. Né? E a gente traz grupos do Brasil, grupos dos Estados Unidos para pescar com a gente. Tuxê. Né? Entendi. E daí, esse cozinheiro é o nosso cozinheiro do barco, que há 15 anos trabalha com a gente. Trabalha com os gringos, trabalha com... Mas é uma pessoa nativa da terra, Sim, que gente. conhece Sim. como ninguém, né? Não Cozinha tem... com o coração na mão. Exatamente. Não tem nenhum curso gourmet, Sim. mas sim. ele conhece o produto desde tirar da água, Ele sabe exatamente Desde a quantidade de sal, ele só vai e desde o acabou. preparo, né? E ao sabor, né? Principalmente eu falo que o sabor eu não consigo. Porque é assim que se cozinha no interior do Amazonas. Que é assim, né? É assim que nós cozinhamos, sempre cozinhamos, né? Não é isso? E esse sabor a gente está sendo muito feliz que ele consegue passar para cada item. Que legal. Então a gente tem realmente referências de o que deveria ser uma simples farofa, né? As pessoas ficam assim, Eu sei disso. extasiadas. Eu provei. Como é que é a isso mesmo. farofa? Turino, me diz uma coisa. Deveria ser simples. Tu acreditas que realmente o talento de quem nasceu para cozinhar? Isso aqui é uma pergunta que está na minha cabeça. Ele tem que ter a mão? Se não tiver a mão, quer dizer, o talento está aí na mão do cozinheiro, Por vários exemplos de vida que eu tenho, minha mãe, o Tonhão, todos cozinham. Alguns têm talento, têm mão, né? Muitos cozinham pela obrigação, pela necessidade. Tem uns que são talentos. Que já vem com a gastronomia na mão, né? Uma noção, uma percepção, né? E o sabor ali dentro da pessoa. Se eu te convidasse para almoçar comigo lá no Piracaia, eu digo, Turino, hoje tu és meu convidado, tu vai lá. O que você escolheria? O que tu, que conheces tão bem tudo dali, porque eu fiquei encantado com uma coisa que tu me serviste na sobremesa e uma batida que tu serviste da entrada. Me fala dessas coisas, além daquela batida, daquela sobremesa, o que mais tem ali que tu, com certeza, tu vais encantar o cliente? E tu está preparando para encantar os clientes? Hoje eu diria que nós temos um cardápio simples, compacto. Nós temos o tambaqui, que eu diria que ele a gente tem muito cuidado com ele. Mas hoje o carro-chefe nosso está muito em cima da matrinchã, tá? A matrinchã recheada com uma farofa de banana, com vinagrete. Nós vamos ter ela em breve com camarão, tá? Matrinchã com camarão. É uma receita nova. É uma receita que ainda não saiu, tá? E agora, a partir do Dia das Mães, a gente entrou com a muqueca de pirarucu com camarão, tá? Que nem entrou para fazer só um evento do Dia das Mães e não sai. Não sai porque... Não saiu até agora. Porque as pessoas estão indo lá pela simples foto, pedir, Sim, exigir... nós estamos mostrando essas fotos. Exigir. Então, mas nós vamos fazer muita coisa nova, porque... Bacana. Nós estamos na nossa primeira versão de cardápio, né? E estamos fazendo vários testes. Para a segunda versão. Para a segunda versão.
E a partir de maio, que é agora, após um ano, a gente deve continuar desenvolvendo. O aniversário foi 13 de maio, não foi? Foi sexta-feira passada. 13 de maio. Tivemos muita felicidade, muita gente que nos prestigiou no começo, que incentivou, né? Você sabe, quando você faz um empreendimento, tem um grupo que diz não vai dar certo e tem aquele que olha para você e diz bora. E a gente é movido a isso. Lógico, né? Lógico. Então nós ficamos muito felizes por todo esse apoio. Mas eu vou te dizer uma coisa, o apoio hoje do Piracaia, ele não é unânime, porque nem Deus agradou a todos, Jesus Cristo, mas é muito satisfatório o apoio que nós temos dos nossos clientes hoje. É incrível, a gente não consegue mensurar. Benção a Deus. A bênção que eu e a Cíntia estamos tendo das pessoas que nós estamos recebendo. Piracaia não é vender comida. Piracaia é recepcionar pessoas, é fazer com que elas se sintam na casa delas, entendeu? Se sintam bem, que sentem lá e peçam uma rede porque não querem ir embora. Que bacana. É o item que eu menos atendo, é a tal da rede. Imagina. Então, essa é a nossa satisfação. E que nós, inclusive como pessoas profissionais, eu e a Cíntia, estamos nos identificando. Tipo assim, poxa, como é bom, né? Claro. Receber pessoas de todos os lugares. Né? Nós não nos conhecíamos. Eu fui lá por causa do restaurante e conheci você. E a partir daqui nós estamos conversando novamente. Claro. E assim nós temos tido vários exemplos fantásticos. É impressionante. Está sendo prazeroso ir lá. Que bacana. Né? Que bacana. Me diz uma coisa, Turiano, para a gente encerrar essa nossa conversa, tão agradável, saborosa, cheirosa. E eu ainda não almocei, você está me maltratando aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi ali, eu gostaria de saber se essa é a tua visão. Eu vi ali, naquele pedacinho do céu, que para mim, aquele espaço ali, um pedacinho do céu. Já usei essa expressão, pedacinho do céu. Né? Com a selva, a natureza, o lago do Piraquara, belíssimo. O lago, você olha assim, o restaurante, né, as pessoas. Tu não achas que o olhar dos órgãos de turismo não poderia ser mais generoso para aquela área? Eu não vi nenhum investimento em termos turísticos. Eu não li, eu procurei antes de vir para cá alguma coisa na internet, algum plano. Eu não vi turistas lá no dia que eu fui, quer dizer, eu vi os locais, etc. E eu tenho certeza que aquilo ali poderia ser, na minha visão, um ponto turístico, uma opção turística, um apelo turístico. Qual é a tua visão? Eu sou suspeito, porque eu amo realmente aquela região, né? Eu vislumbro ela de uma forma gigante para a cidade de Manaus, no momento que tanto se discute sobre novas alternativas de Zona Franca e tudo mais. Muito se fala em turismo. Eu estou fazendo a minha pequena contribuição, mas aquele lago, aquela área é gigantesca. Não tem nenhuma movimentação turística lá, não? Toda aquela beleza. Eu quando fui para lá, eu imaginei que aquele lago poderia ser mais um igarapé de Manaus, como a gente tinha aqui. Felizmente já melhorou bastante, mas ainda tem algumas áreas desse tipo. Eu imaginei que viria a ser. Mas a gente acaba assumindo um papel e uma responsabilidade social muito grande. Então, trabalho muito com a comunidade para não jogar. Se você entra no Piracaia, tem um slogan lá que é não jogue no rio que o peixe não come. Olha que bacana. Tem uma placa no início lá. Então, a gente precisa. É claro que os órgãos públicos, eu gostaria muito de solicitar que olhassem melhor essa possibilidade, porque tem um potencial gigantesco. Eu vi isso lá. Né? Mas a gente não vai esperar. A gente vai, eu limpo o lago, eu contribuo com a comunidade para coletar lixo, a gente faz a nossa parte, né? Porque aquele lago, ele realmente é muito grande. E está num ponto ideal de preservação, não está, Túlio? Eu tomo banho com as minhas filhas ainda no lago, sim, né? Sim. Cheio, seco,
Você entrando um pouco, tem áreas lá que você entra no Igapó para visitação. Olha só. Tem pedrais. Isso na época da seca. Tem né? pedrais que você toma banho. Olha. Né? Tem um igarapé de pedras lá dentro. Então tem muita opção. Tem a própria pesca de tucunaré, que foi o motivo que eu fui para lá. Né? Então, Tem tucunaré naquele lado? Tem. É, Ainda mesmo? tem. Ainda tem. Tinha muito mais, mas esse foi o motivo que eu fui para lá. E então tem muitas opções aquela área lá, muitas opções. E realmente a gente gostaria de ver aquilo sendo explorado devidamente, bem, com uma certa estrutura. Eu queria ouvir, muito bem. O potencial é grande. O potencial é grande. Turiano, e as batidas? E aquela sobremesa? Tu Cê não sabe- falaste. cê Que sabe- batida é aquela que cê eu tomei? sabe o que é batida? Eu vou dizer, batida de cajá. Não é isso? Batida de cajá. né? Batida de cajá. que Você coisa. sabe que a ideia das batidas, nós estamos aproveitando o que nós temos na nossa área plantada. Você sabia disso? Ali em volta, no Nós entorno. temos vários pés do cajá, do taperebá, né? Uhum. Nós temos muito cupuaçu plantado, batida de cupuaçu. Nós temos graviola, entendeu? Então nós estamos explorando a nossa própria área. Sim. Vocês estão colhendo o que Aquilo plantaram. que plantamos há muitos Há anos. muitos anos. Né? E o pudim? Que pudim é aquele? Não, aquele pudim é o segredo do Piracaia. É a minha maior homenagem à minha mãe, Uhum. tá? Porque É pudim de quê? pudim de cupuaçu. né? Você disse. Pudim de cupuaçu. Pudim, olha, eu adoro pudim, eu sou viciado em pudim de leite. Aí eu chego lá e pudim de cupuaçu, aí a Cíntia me falou, Humberto, você tem que provar esse pudim de cupuaçu. Eu nunca tinha provado um pudim de cupuaçu. E aquele é bem Maravilha. Receita da mamãe. da minha mãe. Como era o nome dela? Elizabeth Manarte. Ela. Maravilha. Eu posso dizer para vocês que não tem creme de leite, não tem leite condensado, é pudim de Não cupuaçu. pode revelar a receita não, né? É segredo. Mas é o segredo do Piracaia. É o segredo e é do a minha Piracaia. maior homenagem. Muito né? bem. Turiano, meu caro, muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo. Foi um converscote maravilhoso, inesquecível. E te prometo uma coisa, eu não sou político, hein? Mas eu vou te prometer uma coisa. Eu vou voltar lá. Qualquer dia desse eu vou te surpreender. Qualquer dia desse eu vou chegar lá para tomar mais batida. Volte, Desculpa, porque... provar o pudim de cupuaçu. Volte, a gente tem muito mais para conversar. Você sabe que conversa de pescador vai longe, né? É feito de Sernambi, Se né? você for desenrolar isso aí, a gente passa horas contando histórias de pescador. Claro, história de pescador. Turiano, muito obrigado. Eu que agradeço. Meu carinho para a tua equipe, para a Cíntia, para o cozinheiro Tonhão, que me trataram tão bem, e muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Imensamente. Lago do Puraquequara. Lago do Puraquequara. É só pegar numa reta, vai embora. Coloca no Waze, Piracaia Cozinha Regional, segue o nosso Instagram, Piracaia Peixaria, não é outro, porque já tem os fakes por aí. Ótimo. Acha a gente lá. A gente vai fechar a entrevista com aquele VT que você me mandou, com aquele trilha sonora da entrada do Piracaia, que eu achei sensacional. Obrigado. Obrigado. Bom fim de semana, tudo de bom. Para nós todos. Deus abençoe, todos nós. A todos nós. Olha, gente, bom fim de semana. Eu vou contar uma história para vocês. Eu não combinei com ele nem nada, mas ele gentilmente trouxe para mim 1 litro de batida de cajá, tá? Eu ainda não almocei. Sabe por que eu não almocei? Porque eu quero, no final, aliás, na entrada, né, como aperitivo do meu almoço de hoje, provar a batida de cajá lá do Piracaia que ele trouxe gentilmente para mim. Fiquem com Deus e vamos lá, vamos prestigiar a culinária amazonense. Vamos prestigiar tudo que é feito aqui, com o coração na mão, pelos nossos cozinheiros, pelos nossos chefes manauaras. Vale a pena. A nossa culinária é única no mundo inteiro. Nós temos que valorizar isso, como o Turiano faz, ele e a Cíntia, lá no Piracaia. Bom fim de semana. Até a próxima sexta-feira com mais um Vinhos, etc e tal. But if they only knew you, if they saw what's in you, baby, what I love in you, maybe they'd feel it too. Just gotta take it one day at a time, and then they'll finally find you. Nobody knows when you're alone with me. You light me up whenever you kiss me, and it's only a matter
that you try to hide. You got your image and you got your pride, but I know there's so much more to you. 'Cause I remember I was there when you called, I opened the door to you, out in the rain, straight off the train, with red roses in your hand. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece.